Meu nome é Soraya Elunize. Desde pequena cresci com a fé como parte do meu dia a dia. Minha mãe costumava dizer: sem Deus, filha, a gente não é nada. Essa frase foi como uma semente plantada no meu coração, que ao longo dos anos foi criando raízes profundas. Mesmo criança, sentia que algo invisível e sagrado me chamava, algo que escapava às palavras. Com o tempo, compreendi que esse chamado não era para uma vida comum. Era um convite à entrega total. Escolhi me tornar freira. Passei anos em um convento, imersa na oração, estudando as escrituras, vivendo os ritos da igreja. Minha vida se transformou em um altar, e na pequena paróquia onde fui enviada, numa vila esquecida no interior do México, acabei me tornando uma referência de fé. Muitos vinham a mim como se eu tivesse as respostas para tudo, mas poucos imaginavam o que se passava dentro de mim. Nos momentos de silêncio, quando a igreja se esvaziava e restavam apenas os estalos das velas, algo dentro de mim começava a doer. Uma dúvida, uma pergunta que eu nunca tinha coragem de confessar em voz alta: será que eu realmente conheço a Deus? Ou apenas repito o que me ensinaram? Sentia culpa só de pensar nisso. Afinal, como uma freira pode duvidar? Então me forçava a orar mais, jejuar mais, servir mais. Mas o vazio só crescia. Numa noite aparentemente comum, fiquei um pouco mais na igreja após as orações. Sentei no primeiro banco e encarei o altar. O Cristo entalhado me fitava com olhos de madeira. E tudo que consegui dizer foi: o que está faltando? Por que me sinto tão distante do Senhor? Foi então que aconteceu. Começou com uma leve pressão no peito, que rapidamente virou uma dor insuportável. Tentei respirar, mas o ar parecia ter sumido do mundo. Meus braços ficaram pesados, minha cabeça girava, e o chão desapareceu sob meus pés. Estava caindo, lenta, como num pesadelo. Tentei gritar, mas nada saiu. A última coisa que vi foi a chama de uma vela tremendo antes de tudo se apagar. Morri ali mesmo, sozinha, dentro da casa de Deus. O que veio depois, não há palavras que expliquem. Meu corpo se desfez. Eu não era mais carne, era consciência. Quando abri os olhos, percebi que flutuava, observando meu corpo caído perto do altar, as mãos cruzadas sobre o peito, a dor congelada no meu rosto. Mas o mais impactante não era a visão, era o silêncio. Um silêncio absoluto, como se até o tempo tivesse parado. E então, no meio desse vazio, ouvi uma trombeta. Forte, distante, majestosa. Parecia soar direto do trono de Deus. O teto da igreja desapareceu, não caiu, dissolveu-se em luz. E acima de mim surgiu algo que não era o céu como eu conhecia. Era como uma Jerusalém celeste, transparente como cristal. As nuvens dançavam, símbolos flutuavam no ar. Estrelas de 6 pontas, letras hebraicas vivas, padrões que pareciam ter alma. Eu não tinha mais corpo nem peso, só uma presença consciente. E então fui tocada por algo. Uma brisa quente, suave, que atravessava minha essência. Era como se o próprio céu dissesse: eu te vejo. Lá de cima, vi uma névoa branca e luminosa se aproximar da terra, cobrindo tudo com uma clareza absurda. Luzes dançavam sobre pedras. O ar parecia respirar. Era como estar dentro da eternidade, sem medo, sem dor, apenas certeza. Então um vento girou ao meu redor. Não era agressivo. Era como se alguém me conduzisse com ternura. Eu estava sendo guiada, levada ao encontro de algo que sempre busquei, mas talvez nunca estivesse pronta para ver. Continuei flutuando, mas a igreja que antes era meu abrigo agora parecia suspensa entre 2 mundos. As velas tremiam de forma inquieta. Foi quando vi sombras. Elas surgiam nos cantos onde a luz não alcançava, sem forma definida, como fumaça viva. E elas me viam, não com olhos físicos, mas com algo mais profundo, como se pudessem atravessar minha alma. O ar ficou gelado, pesado. Vieram sussurros, fracos, mas cortantes. Cheios de dor, promessas quebradas, mágoas antigas. Eu não compreendia as palavras, mas sentia o rancor. Aquilo não era só assombração. Era como se tentassem me arrancar da luz e me lançar no esquecimento. E quanto mais eu resistia, mais forte ficava aquela força escura, alimentada pelas minhas dúvidas. Então de novo, a trombeta. E com ela, a luz.
Primeiro uma faísca, depois uma onda viva, cortando a escuridão como uma espada de fogo. As sombras se encolheram, recuaram, desapareceram. A luz me abraçou. Não era uma luz qualquer, era viva, consciente, conhecia cada parte minha. E então eu ouvi: eu te conheço. Com tuas dúvidas, teus medos, tua fé ferida. Eu te conheço. Eu não precisei dizer nada. Pela primeira vez, eu apenas era. E isso bastava. A luz me envolvia com uma ternura impossível de descrever. Era como se dissesse: volta para casa. E eu fui, sem medo, sem resistência. A presença que me chamava era tão intensa que parecia conter o próprio universo. No centro da luz, uma figura se formou. Tinha traços humanos, mas era além disso. Ele me olhava com uma compaixão tão profunda que toda dor desapareceu. E sua autoridade silenciava tudo ao redor. Então ele disse meu nome: Soraya. Não com a voz, mas direto na alma. E eu soube, nunca antes alguém tinha me chamado assim. Não era um chamado de condenação, mas de revelação. Não para julgar, mas para mostrar o que sempre esteve ali. Passei a vida inteira falando sobre Deus, ensinando sobre Ele, servindo em seu nome. E ali pela primeira vez, eu o conheci. Mas ali diante dele, tudo que um dia me pareceu grande se tornou pequeno. Jesus deu um passo em minha direção, e o amor que emanava dele era tão vasto, tão profundo, que parecia querer me envolver por inteiro. E não era um amor que eu havia conquistado com orações, jejuns ou sacrifícios. Era um amor que sempre esteve lá, eterno, imutável, presente, mesmo com minhas quedas, minhas incertezas, minha humanidade. Foi naquele mar de luz viva, naquela paz tão pura que quase doía, que as peças começaram a se encaixar. Os sinais que vemos pelo mundo, as chuvas atípicas, os clarões nos céus, as trombetas distantes, os enxames que cobrem as plantações, não são punições. São chamados, convites, advertências de um Deus que ainda insiste em despertar os que dormem, antes que o tempo se esgote. E então naquele instante sagrado, a pergunta que me acompanhava por tantos anos: será que eu conheço Jesus? Perdeu o sentido. Porque só uma questão fazia sentido agora: será que ele me conhece? O olhar dele era firme, mas sereno. Não me acusava, mas penetrava o mais íntimo de quem eu sou. E com uma voz suave, cheia de autoridade celestial, ele disse: você me serviu. Essas palavras carregavam um peso eterno. Não foram ditas em tom de julgamento, mas com a dignidade de alguém que sabe exatamente quem está diante de si. Você dedicou sua vida à minha obra, Soraya. Mas me diga, você realmente me conhece? A pergunta ecoou dentro de mim como um trovão. Eu quis responder, mas as palavras se embolaram na mente. Eu achava que conhecia, estudei as escrituras, fiz votos sagrados, jejuei, preguei, aconselhei, guiei almas. Não era isso conhecer Jesus? Mas ali na presença da verdade, percebi o engano. Não, eu não conhecia. Eu achava que conhecia. Murmurei algo, mas a resposta morreu nos meus lábios. Frágil, vazia, insuficiente. Diante dele, tudo que era aparência se desfazia. Ele me olhou com um misto de dor e esperança. E eu compreendi que ele já sabia da resposta, não para me julgar, mas para me mostrar aquilo que eu nunca quis ver. Você sabe sobre mim, ele continuou. Você conhece os textos, os rituais, as palavras. Mas alguma vez buscou meu coração? Alguma vez me encontrou além das regras? Cada frase era como uma lâmina cirúrgica, retirando as camadas do meu falso entendimento. Minha fé estava baseada no que eu fazia, na estrutura da religião, nas obrigações cumpridas. Mas e o amor? E a intimidade? As lágrimas vieram como enxurrada. Lembrei de cada sermão, cada conselho dado, cada oração feita por obrigação. E percebi que por dentro, eu mesma nunca me entreguei completamente. Me perdoa, supliquei, soluçando. Achei que estava fazendo certo. Achei que bastava. Ele se aproximou, e ao tocar meu ombro, senti o céu inteiro encostar em mim. Era um calor que não queimava, acolhia. Uma presença que desmontava qualquer defesa. Você fez muitas coisas boas, Soraya, disse ele, olhando direto em minha alma. Mas a fé não é medida por ações.
É medida pela comunhão, pela entrega. É sobre me conhecer, me amar, e permitir que esse amor transforme tudo o que você faz. Chorei. Mas não era culpa, era consciência. Não uma dor que punia, mas uma dor que revelava, que curava. Me ensina, sussurrei. Me ensina a te conhecer. Ele sorriu. E naquele sorriso, o céu inteiro pareceu vibrar. Isso é só o começo, disse. Há muito mais que quero te mostrar. O ambiente ao redor começou a mudar. A luz parecia carregar verdades, como se cada partícula estivesse viva, pronta para revelar o que meu coração precisava ver. Algo se aproximava, não como castigo, mas como resposta. Você me serviu por anos, Soraya. Mas agora chegou a hora de enxergar mais fundo. Num piscar de olhos, não estávamos mais frente a frente. Eu fui lançada para dentro das minhas próprias memórias. Mas não como espectadora. Eu revivia tudo, só que pelos olhos dele. Vi a mim mesma abençoando o lar de uma família, aspergindo água benta sobre um bebê. Na época, saí com a sensação de dever cumprido. Mas agora, com os olhos dele, percebi que estava apressada, distraída. Fiz o ritual, mas não estive presente. Não enxerguei aquela mãe. Não ouvi o que ela não teve coragem de dizer. A cena mudou. Eu pregava com autoridade, falando de fé, obediência, doutrina. Mas desta vez, vi os rostos à minha frente. Cansados, perdidos. Pessoas que não precisavam de mais palavras, mas de amor, de presença. As imagens seguiram, uma após a outra, revelando que muitas vezes, a missão estava ali, mas o amor não. Eu havia me tornado fiel à forma, mas nem sempre ao coração da fé. Então ouvi sua voz de novo, mansa e firme. Está vendo agora, Soraya? Fé não é sobre o que você faz, mas sobre o amor com que faz. Os rituais foram feitos para apontar para mim. Mas quando se tornam um centro, perdem seu sentido. Não consegui responder. Apenas me desfiz em silêncio, com o rosto entre as mãos. Aquilo me atravessava, não como acusação, mas como um convite. Durante anos, eu acreditei que ser uma mulher de Deus era manter a ordem, seguir as normas, proteger a tradição. Mas agora eu via, isso era só a casca. O que ele queria de mim era algo mais profundo, mais vivo, mais real. A luz ao redor reagia a cada palavra. Era viva. Era a própria presença. A igreja não é uma estrutura feita de pedra, ele disse. É o meu corpo. É feita de pessoas que me amam, que se rendem à minha graça, que vivem esse amor entre si. As visões mudaram. Vi momentos pequenos, esquecidos. Vi a mim mesma segurando a mão de uma viúva em silêncio, ajudando a consertar um telhado, orando ao lado de uma jovem no hospital. Foi nesses momentos que você me conheceu, ele disse. Não pelos atos em si, mas pelo amor sincero que colocou neles. Foi aí que seu coração se alinhou ao meu. Senti uma mistura de gratidão e arrependimento. Para cada gesto genuíno, havia tantos outros em que escolhi a forma em vez da essência. Jesus se aproximou mais uma vez. Seu olhar era misericórdia pura. E disse: Soraya, eu não te condeno. Eu conheço o teu coração. Sei o peso que você carrega. Mas agora você vê. E com a verdade, vem uma escolha. Uma escolha? Perguntei, com a voz tremendo. Sim, respondeu ele. Você pode seguir como antes, fazendo bem sem realmente me conhecer. Ou pode deixar para trás o que te prendia e caminhar comigo. Não apenas trabalhar por mim, mas viver comigo. Amar como eu amei. E ali naquele instante, eu soube. A minha fé estava recomeçando. Não numa nova missão, mas numa nova relação. Naquele momento, tudo finalmente se encaixou. Eu entendi que não se tratava de abandonar a fé, nem de desprezar a comunhão ou os encontros na igreja. Era sim sobre devolver a Jesus o lugar central. Era viver uma fé real, uma fé viva, feita de conexão, verdade e compaixão. Não aparência. Não apenas formas ou compromissos. Meu coração se abriu como nunca antes. Pela primeira vez, compreendi de verdade o que era se entregar a Jesus, não como um conceito, mas como uma entrega profunda, como relacionamento. Eu escolho você, murmurei com os olhos marejados. Quero te conhecer de verdade. Viver para ti,
não só falar sobre ti. Jesus sorriu. E naquele sorriso havia tudo: redenção, paz, acolhimento e recomeço. A luz ao redor dele brilhou mais forte, como se o próprio céu estivesse celebrando essa escolha. Então venha, Soraya, ele disse. E confie. Eu estarei com você a cada passo. Algo dentro de mim se acendeu. Não era apenas calor, era vida. Uma paz tão intensa que os medos e as dúvidas ficaram em silêncio. Ainda estavam ali, mas já não tinham mais poder. A luz começou a se mover novamente. Era como se o céu se abrisse mais um pouco, como se dissesse: ainda mais. E eu sabia que havia, mas pela primeira vez eu não tinha medo. Eu estava pronta. Na presença do Rei, diante do amor que nunca desistiu de mim, entendi. A minha caminhada estava apenas começando. A luz ao redor se inclinava como se até o tempo se rendesse diante do que estava por vir. Jesus seguia ao meu lado. Mas percebi que não estávamos sozinhos. O lugar onde estávamos parecia se expandir, como se o tecido da eternidade se abrisse diante dos meus olhos. Do outro lado, Jerusalém. Mas não a cidade das fotos ou mapas. Era uma Jerusalém viva, vista com os olhos do Espírito. Cada pedra carregava propósito. Cada rua parecia conter glória e julgamento. No céu, nuvens tomavam formas impossíveis. Símbolos surgiam e se moviam como se respirassem. Asas, cruzes, coroas, como se o próprio céu estivesse tentando falar. Multidões começaram a aparecer. Pessoas de todos os cantos do mundo. Algumas vinham descalças, outras cantavam em línguas que eu nunca tinha escutado. Mas havia algo comum a todos: esperança, expectativa. Como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. E então o silêncio. Mas não era um silêncio calmo. Era o tipo de silêncio que antecede algo que muda tudo. Jesus me olhou e disse: o mundo está mudando. E os que escutam precisam se levantar. O céu mudou, as cores escureceram. Uma sombra caiu sobre Jerusalém como uma cortina sendo puxada. E o que veio a seguir não era apenas simbólico, era real. Uma tempestade se formou, diferente de tudo que já vi. Parecia que a própria criação gritava. Ventos selvagens, chuvas violentas, rios surgindo do nada, varrendo as ruas sagradas. Pessoas corriam, mas não havia refúgio. Era como se tudo, até a natureza, respondesse ao mesmo som de trombeta que eu havia ouvido no céu. Isso é punição? Perguntei, quase sem voz. Jesus me olhou com ternura. Não é ira, é alerta. Ainda é misericórdia. Eu continuo chamando, ainda convido, ainda espero. Essas palavras atravessaram minha alma. Eu entendi. O que eu via não era apenas o presente. Era o futuro se revelando diante dos céus. Um tempo onde as decisões não poderiam mais ser adiadas. A Jerusalém que eu via era reflexo do mundo. Um espelho. A visão se ampliou. Agora era o planeta inteiro. Cenas difíceis de ver. Granizo quebrando vidros. Carros sendo destruídos. Chamas surgindo nos montes como se fossem chamadas por uma força invisível. Colunas de fogo rasgando a névoa. Não havia ciência, religião ou política que explicasse. Era sobrenatural, era divino, e ao mesmo tempo, era um clamor desesperado da terra. Quis desviar os olhos, mas senti como um sussurro de Deus: você precisa ver. E eu vi. Médicos chorando em silêncio. Crianças agarradas aos pais. Idosos orando em línguas esquecidas pela terra, mas ainda vivas no céu. E vi um povo se rendendo, não por medo, mas por reverência. Porque mesmo sem entender, sabiam. Aquilo era maior que o físico. A cidade se cobriu de fumaça. Não dava mais para distinguir destruição de juízo. Tudo parecia entrelaçado. Um silêncio metálico preenchia o ar. O céu escureceu de forma total. O que parecia assustador antes, agora parecia misericordioso. E quando pensei que nada mais podia acontecer, a terra tremeu. Não era o fim, mas era como se tudo que o mundo confiava estivesse desmoronando. Acabou, parecia dizer o chão. Nada ficará como antes. Me virei para Jesus. Seu olhar era profundo. Carregava tristeza, compaixão, e uma dor que parecia sentir cada lágrima, cada perda. Ele sabia. Sabia que para alguns,
A queda é o único caminho para o despertar. Isso precisava acontecer? Perguntei num fio de voz. Ele não respondeu com palavras. Mas o silêncio dele disse tudo. Sim. As advertências foram ignoradas. Os sinais ridicularizados. E agora a verdade estava descendo. Com glória e com juízo. Sobre Jerusalém, uma nova tempestade se formava, não vinda do vento, mas nascida no céu. Como se os portões eternos se abrissem para o último ato. Eu já não era a mesma mulher que havia entrado naquela igreja. Nem apenas uma freira obediente. Eu estava ali convocada. A cidade já não era só uma visão. Era agora um portal, um campo de batalha espiritual. As nuvens se reuniam em uma massa escura que rastejava como se trouxesse séculos de dor e promessa. O sol desapareceu. O tempo parou. E uma escuridão se espalhou pela alma. Choveu, mas não era água. Era algo denso, escuro, que queimava. Vi mães protegendo filhos. Vi rostos marcados. Cicatrizes sendo gravadas na própria cidade. Não com tinta, mas com dor. E então, no auge do desespero, o céu se abriu. Não com relâmpagos. Não com espetáculo. Mas com uma luz que ninguém poderia imitar. Uma luz soberana. Silenciosa. Era ele. Jesus. Andava pelas ruas destruídas como quem nunca deixou aquele lugar. Não era mais fé abstrata. Era real, presente, vivo. Ao redor dele, anjos. Não símbolos, mas seres reais, cheios de autoridade. E mesmo estando em outra dimensão, eu podia sentir. Ele estava ali, comigo. Ninguém aplaudia, ninguém gritava. Todos apenas pararam. Crentes, céticos, religiosos, estudiosos, todos lado a lado. Olhos marejados, corações abertos. Era como se naquele instante, cada um estivesse se vendo de verdade pela primeira vez. Aquilo que sempre foram, agora era inescapável, revelado diante deles. É isso, sussurrei com a garganta apertada. Jesus me olhou. Mesmo distante, fora do tempo e espaço, eu soube. Ele estava me vendo. E então, sem mover os lábios, a voz veio, não pelo som, mas direto na alma. Soraya. A voz atravessou tudo. Não precisava de eco, nem de explicação. Uma única frase bastou. Você foi chamada. Para ver, para sentir e para voltar. Ali tudo fez sentido. Aquilo não era só uma visão, nem uma experiência isolada. Era um envio, um chamado claro. Jesus estava me entregando uma missão. O olhar dele me dizia o que as palavras não precisavam completar. Agora que você viu, é sua responsabilidade falar. Foi nesse momento que compreendi o que havia faltado em toda a minha caminhada religiosa. Não era o conhecimento, nem a dedicação. Era o coração vivo da fé. O relacionamento real. E mais do que entender, eu desejava aquilo com tudo que havia em mim. Não queria só saber. Queria viver. Jesus deu um passo à frente. Seus olhos carregavam urgência, mas também um amor incondicional. Não era um aviso severo, era um chamado. Soraya, o que você viu não é só para você, ele disse. É para aqueles que se perderam, para os que acham que estão salvos, mas nunca me encontraram de verdade. Para os que colocaram a fé nas estruturas e esqueceram de mim. Quis responder, mas minha mente se encheu de inseguranças. Como alguém que passou anos presa em rituais poderia agora ajudar outros a enxergar a verdade? Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele já sabia. Você não está sendo chamada para ser perfeita, disse Jesus, com um olhar firme e cheio de ternura. Está sendo chamada para ser fiel. A força não virá de você, virá de mim. Eu chorei, pela missão, mas também pela dor de reconhecer como, por tanto tempo, minha religiosidade havia contribuído com o vazio que afasta em vez de aproximar. Mesmo assim, ele ainda me chamava. Mas como? Perguntei quase sem voz. Como vou ajudar os outros a verem, se eu mesma estive cega? Jesus sorriu. Um sorriso que acalmou tudo dentro de mim. Vivendo a verdade que agora você conhece. Mostrando meu amor com presença, não com discursos. Com compaixão, não com condenação. Caminhe com eles, não acima deles. E lembre-os de que são amados, por quem eu sou, não pelo que fazem. Ele então tocou meu peito, bem sobre o coração. Senti algo se espalhar dentro de mim.
Uma luz quente, serena, poderosa. Como se uma vida nova estivesse sendo acesa onde antes habitavam medo, dúvida e uma fé engessada. Soraya, ele disse, me olhando com uma intensidade impossível de descrever. Você não está sozinha. Eu estarei com você em cada passo, em cada lágrima, em cada palavra. Confie. Eu vou te guiar. A luz ao nosso redor começou a mudar. Eu entendi. O tempo naquele lugar estava acabando. Jesus me encarou mais uma vez, e com uma voz que parecia ecoar na eternidade, disse: lembre-se, Soraya, não se trata do que você sabe, mas de quem você conhece. E eu sempre te conheci. Tudo escureceu. Meu corpo ainda parecia frágil, mas meu espírito estava mais desperto do que nunca. Abri os olhos devagar. A luz branca do hospital me envolveu. Por um instante, achei que ainda estava no outro lado. Mas então vieram os sons, os monitores, o frio da agulha no braço, a voz de uma enfermeira. Irmã Soraya, você voltou. Graças a Deus. A palavra voltou doía diferente. Eu sabia que não era apenas sobrevivência. Eu havia retornado com uma missão. As lembranças estavam todas ali, intactas. O rosto de Jesus, suas palavras, a luz, os sinais, tudo tão vívido quanto o lençol do hospital. Contaram que me encontraram caída, ajoelhada, sem sinais vitais, dentro da igreja. Foi uma das mulheres da limpeza que me achou. Chocada, ela chamou ajuda. Fui levada ao hospital. Parada cardíaca. 4 minutos sem pulso. Para os médicos, um milagre. Mas o verdadeiro milagre não foi voltar à vida. Foi conhecer o coração de Jesus e continuar aqui para contar. Nos dias seguintes, enquanto eu me recuperava, recebi muitas visitas. Irmãs do convento, médicos, funcionários. Alguns diziam que escapei por pouco. Outros, que Deus me protegeu. Ouvi todos com gratidão. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não foi só uma experiência de quase morte. Foi um chamado. Quando recuperei forças, comecei a contar. Compartilhei tudo. A presença viva de Jesus, o toque que atravessou minha alma, a dor de ver o quanto nossa fé se tornará mecânica. Falei das visões, dos sinais na criação, da cidade, das trombetas. Tudo real. Alguns me escutavam com atenção, outros com dúvida. Uma médica sugeriu que fosse alucinação causada por falta de oxigênio. Um capelão chamou de revelação. Eu não discuti, porque eu sabia, nem todos entenderiam. Mas entre aqueles que ouviram com o coração, algo começou a acontecer. Pequenas chamas se acendendo. Pessoas voltando a orar. Enfermeiras chorando comigo. Pacientes pedindo para saber mais. E em cada lugar que fui, eu repetia: o tempo está próximo. Deus está nos chamando. A criação está tentando nos acordar. Mas Ele não quer só a sua crença. Ele quer que você o conheça. Voltar ao hospital não foi só continuar uma rotina. Foi recomeçar por dentro. Minhas atitudes mudaram. Passei a ver cada paciente como uma alma preciosa. Antes de cada visita, orava. Pedia para ser instrumento, mesmo nos gestos mais simples. Comecei a oferecer mais que cuidado. Ofereci amor. Minhas palavras deixaram de ser só instruções. Meus silêncios se tornaram presença. E aprendi a enxergar feridas que exames não mostram. Aquelas que só o coração sente. Alguns acham que voltei diferente demais. Outros dizem que algo assim muda a cabeça de qualquer um. Mas eu sei, isso não foi só mudança. Foi um envio. Às vezes à noite, quando tudo silencia e o céu está limpo, fico olhando pela janela. Em silêncio, pergunto: Senhor, estou no caminho certo? E lá no fundo, bem dentro de mim, vem a resposta. Não em som, mas como uma certeza que nada pode tirar. Você não está sozinha. Eu ainda estou te guiando. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.